Tu és meu Rei, aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, queridos, estimados irmãos e irmãs, me recordo da frase de uma professora que tem muitos vídeos, muitas aulas, minis cursos no YouTube, chamada Lúcia Helena Galvão. Esta professora um dia em uma palestra dizia, e guardei esta frase: aquilo que era e não é mais, guarda, nunca foi. Se, por exemplo, destrinchemos e pensemos nesta frase, se alguém se dizia ou dizia para o esposo ou para a esposa que o amava ou a amava, mas talvez se o amor acabou, se a relação desgastou, por falta de diálogo ou por vários motivos, mas, como nos ensina São Paulo, primeira carta de São Paulo, capítulo 13, versículo 8, o amor jamais acabará. Até porque o fundamento de todos os casamentos é a união entre Cristo e a igreja, entre Cristo e a humanidade. Jesus não fica com ninguém. Jesus não ama e depois para de amar. Ou se um católico, recordemos a frase da professora, aquilo que era e não é mais, nunca foi. Ou se um católico, ou alguém de qualquer outra denominação religiosa, muda de crença, muda de denominação religiosa, de comunidade, como dizem alguns, pula de galho em galho. Então, se não tem firmeza, se não tem estabilidade, nunca foi, como diziam alguns. Aquele que deixa de ser, então não era de verdade, nunca foi. O Senhor não quer nos assustar com este Evangelho, mas quer nos exortar à perseverança, à fidelidade, à determinação, à persistência na fé. Tertuliano, escritor antigo, já dizia, cristão, um escritor cristão, católico,
O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Se hoje nós cremos, é porque Santas Perpétua e Felicidade, São Sebastião, Santa Luzia, São Mateus, São Marcos, São Paulo, São Pedro, São Fabiano, Santo Inácio, São Policarpo e vários outros derramaram o sangue por Jesus. Foram fiéis até a morte. Aos judeus, entre agradar ao mundo e ser fiéis a Deus, a Cristo, escolher fiéis a Jesus, renunciando a privilégios, riquezas, honras, fama, dinheiro, enfim. E o século passado, o século 20, foi o século que teve mártires. Mártir é aquele que é testemunha da fé até o derramamento do próprio sangue. No século passado, 1 milhão de cristãos por Jesus. 1 milhão. Queridos irmãos e irmãs, lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Jesus exortava os seus discípulos, os apóstolos, a perseverarem em unidade, para esperar pelo Espírito Santo, pela promessa de Pentecostes, Jesus dizia: não vos afasteis de Jerusalém. Como pastor, como homem de Deus, como ministro e sacerdote de Deus, peço também, amado povo de Deus, não vos afasteis da igreja, não vos afasteis da família de Deus, Igreja Católica Romana. Cristo fundou sobre a fé de Deus. Tomemos cuidado com o cristianismo fácil demais. Tomemos cuidado com o cristianismo de mãos dadas com o paganismo. Tomemos cuidado com uma fé que tal a encarnação com os mortos. Tomemos cuidado se o Senhor no paganismo, no neopaganismo. Tomemos cuidado se o seu cristianismo é só de rezar em casa, deitado no sofá. Tomemos cuidado se a tua fé já foi pro ralo por causa da pandemia. Queridos irmãos e irmãs, às vezes, ou muito, se quando as nossas capelas, igrejas, se ainda serão 8 ou 10 ou 2 ou só o padre na igreja, porque talvez bom, é legal rezar em casa, mas você não foi batizado em casa, você não casou em casa, não recebeu a primeira Eucaristia em casa, não recebeu a crisma em casa. Tomemos cuidado com uma fé. Tomemos cuidado com uma fé que se esqueceu ou está se esquecendo da comunidade, da igreja, com I maiúsculo. Este perseverar que o Senhor nos exorta no Evangelho é perseverar sobretudo na comunhão, não somente na comunhão eucarística, mas na comunhão do todo da fé. Quando nós rezamos creio, um dos artigos do creio é comunhão dos santos, comunhão
unidade. Tenho mais fé junto dos irmãos e das irmãs. Certa vez o Papa João Paulo II, na virada do ano de 99 para 2000, iniciar o terceiro milênio, pediu perdão pelos pecados da igreja. Senhor, povo católico, povo de Deus da paróquia São Benedito e demais que podem estar nos ouvindo agora, perdoai aos nossos bispos, a nós padres, se em algum dia ou outro, muitos dias, nós ficamos longe, distantes, se não chegamos à sua casa. Mas recordemos do pensamento de Santo Agostinho. Estar com a igreja, acertar sozinho. Nós sabemos do decreto da prefeitura, do decreto do nosso bispo, isso tudo, crismas, reuniões, tudo. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos dê coragem, sabedoria, discernimento, sobretudo coragem, sabedoria e discernimento para resistir e buscar tudo aquilo que os nossos meios de ação trazem para nós, para sermos críticos, buscar a verdade que vemos na televisão. Coloquemos no coração, nas mãos do Senhor, nossas súplicas, nossos pedidos e preces, rezando. A nossa resposta será: socorrei-nos, Senhor, por vossa misericórdia.